E aí, galera, boa noite. Vamos tentar fazer em 7 minutos. Né? Minha meta é fazer em meia hora. Então, vou falar um pouquinho de Google Cloud. Esse cara aí sou eu, tenho alguns apelidos, sou bem treinado, atendo todos esses aí, mas não vamos falar de mim. Vou falar um pouquinho do que é o Google Cloud, fazer uma comparação, para ter uma ideia dos serviços deles, a timeline de coisas que, que eles inventaram, que eles estão adicionando quase que todo dia, a precificação e comparativo, já falei? Então está errado aqui a agenda. O que é? É a cloud do Google, é a plataforma de cloud pública do Google. Eu vou fazer umas perguntas para vocês. Quem aqui usa a máquina física ainda? Para fazer parte de aplicação? Vocês estão usando, então, OpenStack? Cloud pública, cloud privada, certo? Então, quem aqui está usando cloud privada? Então, o resto da galera é tudo cloud pública, então, provavelmente a galera está usando isso aqui, né? Quem está usando a AWS? Certo? Eu também. Quem está usando o Azure? Pode levantar, mano. Tem mais um ali. Quem está usando o IBM? Cara, eu só vou zoar o de Itaúcha. Quem está usando o VMware? Que agora vai ser VMware on AWS. Quem está usando o Google Cloud? Legal, legal. Está crescendo pra caramba. E de Itaúcha eu não vou falar, né? Porque não é cloud. Roubaram minha piada. Eu fiz essa pergunta para a gente comparar, né? E como a gente vai comparar? O AWS, que é o que a maioria tem usado, e porque a AWS está desde 2006 nessa lida, tá? Então, paciência, AWS. O que tem na AWS? Na AWS a gente tem serviço de storage. O S3, que foi acho que o primeiro serviço de cloud que eles fizeram, que é você cria bucket, coloca arquivos lá dentro, e isso fica replicado, você nunca perde. Quem entrou no S3 já era, não sai nunca mais. No Google a gente tem o Cloud Storage. Tem uma modalidade de storage que é o Glacier no AWS, que é de long term, então você consegue ter um storage bem mais barato, que no Google é o Storage Classes. EBS é aquele disquinho que você atacha nas máquinas, Elastic Block Storage, e no Google chama Persistent Disk. Então, comparando as stacks computacionais, você tem o EC2, que no Google é o Compute Engine. Você pode usar reserva de instance para poder pagar mais barato. Então, reserva você paga antes e fica mais barato o uso das instâncias na AWS. No Google você tem o Committed Use, então fica mais barato também, você paga um pouco antes. Na Amazon você tem Spot Instance, que é um mercado de ações onde você consegue pegar uma máquina bem mais barata, mas ela é totalmente volátil. Do nada, se o seu preço do seu bid não tiver bem, esse cara pega a máquina de volta e dá para outra pessoa que paga mais. E na Google você consegue usar Preemptive Instances, que é praticamente a mesma coisa, só que você não precisa se preocupar muito e elas morrem em 24 horas. É um pouquinho diferente da AWS. Bancos de dados relacionais. A gente tem o RDS na Amazon e no NoSQL a gente tem o DynamoDB. Lá no Google a gente tem o Cloud SQL, o Data Storage e o Bigtable, que são NoSQL. Só um parênteses, esses caras que eu estou comparando são caras que são mais comuns assim, de uso da gente. Tem uma porrada de serviços, tem mais de 100 serviços praticamente, e todo dia os caras inventam mais. Então você tem o Redshift na Amazon, BigQuery no Google Cloud. CloudTrail para poder fazer coleta de log, é o Stackdriver do lado do Google, aí você tem o Stackdriver Logging e o Stackdriver Monitor, que é para fazer alerta. Então você tem do lado da Amazon o CloudWatch, que faz isso daí. Para fazer serviço de mensageria, tem o SQS, que usando o Cookinese você consegue fazer o esquema de PubSub, que é um dos serviços que mais se destaca o Google, é o PubSub. Tá? Container, nem preciso falar, né? No AWS tem o ECS, o EKS, o Fargate e o ECR. Kubernetes nasceu no Google. Então, não tem nem o que discutir. Tem o Google, o Kubernetes Engine e tem o GCR para você gravar suas imagenzinhas lá. Serviços de functions, tem Lambda na AWS e tem o Cloud Functions no Google. Do lado de botar sua aplicação para funcionar independente da infraestrutura, você tem o Elastic Beanstalk, que é como se fosse o Heroku lá na Amazon, e o App Engine no Google, que foi o primeiro serviço de cloud do Google, né? Na época que nem era cloud. O cloud ele começou quando eles juntaram um monte de ferramentas. Tá?
E a hype do momento, né, machine learning, todo mundo, toda a cloud está indo para esse lado de machine learning. E do lado do Google você também tem muito forte o machine learning, inclusive tem coisas com o TensorFlow. E tem coisas que eles botaram os mesmos nomes. Então, para você gerenciar usuários, grupos, políticas de acesso, IAM, do mesmo jeito. VPC também para networking. A grande diferença é que o Google ele investe demais em network e para gerência de chaves é o KMS, no Google é o GKMS. Então, talk chip, show me the code. Quanto tempo eu estou? Tem 3 minutos, então vou fazer pouca coisa. Tá, a ideia desse demo aqui é mostrar um pouco do poder do Google Cloud SDK e do console, tá? Para fazer a instalação do SDK, o SDK é como se fosse o AWS CLI, ele manda comandos para gerenciar os recursos lá na sua cloud. Então, para instalar, você vai em Google Cloud SDK, console.cloud.google/SDK, e lá vai ter como você instalar. Ou aqui no próprio Mac a gente pode dar um Bril Cask Install Google Cloud SDK. Eu já tenho instalado, então não resolve. Uma coisa que é interessante, ele sempre verifica o status. Então, se ele estiver desatualizado, ele vai pedir para você fazer um component update. Aqui ele já está atualizado, tá? Ele recebe sempre atualizações constantes. Então, a primeira coisa que a gente sempre tem que fazer é gcloud alt login para logar no console. Tá lá bonitinho. Ele vai abrir um browser. Eu já estou logado, então nem vou precisar fechar isso aqui. Mostrar aqui gcloud alt list. Eu já estou logado como wfig Silva, que é o meu e-mail pessoal, tá? E já tem acesso. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um projeto, criar a configuração e criar o projeto. Ele tem um wizard que te auxilia nesse processo. Então aqui eu estou mandando ele criar uma configuração nova. Então eu vou aqui em 2 para criar. Vou criar o nome de um projeto. Não, deixa eu pensar aqui, criatividade não está legal. Lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Como eu já fiz esse demo anteriormente, eu já tenho alguns projetos criados. Vou usar, por exemplo, aqui a minha conta pessoal, 3. Vou criar um novo projeto. Então, o nome do projeto, blá, 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 4321. Ele vai criar o projeto, já vai criar a configuração e já vai deixar ele ativo para mim. Então, configurations list, ele já me mostra aqui como ativo esse cara novo que a gente acabou de criar. Mas eu não vou usar ele. Configurations active. Vou usar esse demo set master que eu já tinha criado anteriormente, porque até ele liberar todos os recursos demora, e até ele liberar tudo para a gente conseguir fazer a manipulação dos recursos de cloud. Então aqui eu já consigo ver os projetos bonitinhos aqui. O próximo passo que eu vou fazer é tentar criar uma máquina virtual aqui nesse projeto que a gente tem anterior. Então vamos esperar ele carregar aqui. Carregou. Eu posso dar um nome para a instância. Demo 1, eu vou deixar tudo padrão. Aqui também eu vou selecionar um tipo de máquina, mas eu posso customizar, escolher o quanto eu quero de CPU, de memória e tudo mais. Vou deixar Debian, vou mandar ele liberar o HTTP, e aqui em Management eu vou adicionar um Startup Script. Só para vocês verem aqui, basicamente ele só está instalando o Nginx, iniciando o serviço e colocando uma página index padrão lá. Se eu bater um create aqui, ele vai sair criando, mas eu quero que vocês atentem a isso aqui, ó. Ele te dá o payload que você tem que usar para bater na API do Google para criar o recurso. Ou você pode usar o command line aqui, que é o gcloud, é o SDK. Tá? Então eu vou copiar esse cara aqui. Eu também posso
abrir um Cloud Shell aqui e dentro do browser fazer esses comandos. Mas eu vou usar meu velho terminal aqui. E aí ele vai criar a instância para nós. Se eu voltar aqui, ele já vai aparecer, por exemplo, criando. Está lá inicializando nossa demo 1 aqui. Enquanto ela carrega, eu vou terminar de liberar aqui. Eu vou mostrar um outro recurso que é o Storage. Eu posso vir por aqui. Vem direto em Storage. Eu não tenho nenhum bucket criado, eu posso usar o comando do gutils aqui. Gsutils. Está criando um bucket para nós. Se eu vier aqui, já tem o bucket criado, enquanto a máquina termina de subir. Está lá bonitinho. O bucket é como se fosse o Google Cloud Storage, é como se fosse o S3 lá na Amazon. Vamos voltar aqui em Compute Engine. Ver se a máquina já está de pé. Já está de pé, vou abrir aqui. Está lá bonitinho. Nova página, máquina de pé. Então esse daí, vocês viram que é bem poderoso, considero até, tem algumas particularidades, mas eu tô achando mais legal do que o AWS Clita. Vamos voltar para os slides. Rapidinho a timeline, a primeira coisa que eles inventaram foi o App Engine. Na época não era Google Cloud, depois eles criaram mais ou menos em 2010 o Cloud Storage, o BigQuery e o Prediction API, e aí eles juntaram tudo e na época que colocaram o Google SQL, foi um pouquinho depois do SQL, o Cloud SQL, que eram os bancos de dados relacionais, MySQL, Postgres, eles juntaram tudo isso aqui e chamaram de GCP, Google Cloud Platform, que foi mais ou menos em 2012, quando esse cara virou stable. E aí eles adicionaram o Compute Engine para você criar VMs, adicionaram o Kubernetes, Firebase, Dataflow lá em 2014, que 2014 foi quando saiu o Kubernetes Open Source bonitinho. O Stackdriver para Log Monitoring, o PubSub foi em 2015 mais ou menos, o APID e o Cloud Functions foi em 2016, na hype do serverless. Na época de 2007 também foi com IoT, e agora eles estão na hype do Machine Learning, como todas as clouds. Curiosidades interessantes, todo o serviço de cloud, todo o serviço do Google que você utiliza, Gmail, Google Maps, essas coisas todas, rodam em cima dessa mesma cloud. Então, o pessoal que está codando, está trabalhando nessas ferramentas, está usando o próprio Google Cloud para poder testar e jogar isso aí para funcionar. Hoje, o Gmail, por exemplo, tem 99,97% de disponibilidade, então é bem reliable. De 2017 para 2018, na pesquisa da Gartner, o Google Cloud saiu da posição do quadrante de inovadores e foi para o quadrante de líderes, junto com a Azure e a Amazon. Então, são os 3 líderes de mercado. Apesar de eles terem uma demanda de mercado mais crescente que os outros clouds. E eles têm investimento demais em rede. Então, de uma VM para outra, você consegue ter um throughput de 2 gigabits por segundo. Eles têm cabo de fibra ótica passando praticamente no mundo todo. Preços, eles são bem baratos, eles variam o preço, algumas coisas são mais baratas, outras são mais caras em comparação com o Azure, mas eles são muito mais baratos que a Amazon, por exemplo. O free tier deles parece que é baixo, são $300, mas você pode usar até em 12 meses, mas dá bastante. Eu já brinquei bastante, vocês viram lá no Google Cloud de cima, tem mais de R$1.100 para queimar ainda, que é R$1.200, $300. Precisa de um cartão de crédito, mas você não precisa se preocupar, porque acabando o free tier, ele tem que pedir autorização no billing. Vocês viram que para criar o projeto eu tive que incluir ele no billing, que é a única coisa que eu não consegui fazer via API. Ele não dispara cobrança se não tiver autorizado. Tem os detalhes de uso de free tier, tem algumas coisas que você consegue usar em free tier mesmo depois dos 12 meses, e tem os preços e as calculadoras dos produtos nesse cara aqui, /pricing. E, em geral, eu tinha falado, o preço é similar ao da Azure. E valeu. Os slides estarão em breve ali.